A paz do Senhor, irmãos. Olha que alegria poder estar com vocês nessa noite. Obrigado, pastor Tiago, pastor Samuel, pastor dessa igreja. Obrigado a todos os pastores por nos receberem com tanto carinho. Realmente a Renata chegou na frente, pastor, e nos fez o convite. E que bom podermos estar aqui conhecendo esta casa de Deus, esse povo lindo. E como é bom estar num lugar onde a presença de Deus se manifesta. É muito bom saber que o Espírito de Deus tem liberdade aqui. Podemos sentir já a presença de Deus, fomos ministrados pelos louvores, orações, enfim. Agora a palavra do Senhor para as nossas vidas. Eu queria que você abrisse sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo de número 5, e vamos meditar nesse texto sagrado. João, capítulo de número 5, a gente vai ler a partir do versículo 1. Eu sirvo como pastor na minha igreja, na área do ensino da palavra. Eu sou muito apaixonado pela Bíblia. A minha paixão desde a infância. Aprendi a ler e ganhei uma Bíblia. E pensa numa biblinha que eu tentei ler todinho e não conseguia. Eu não saía de Gênesis, mas também fiquei craque em Gênesis. Eu lia Gênesis várias vezes, e desde então Deus me colocou no Ministério do Ensino para cooperar com a Igreja de Cristo, e eu sou agraciado por Deus por ter o privilégio de estar na presença dEle todos os dias da minha vida. João capítulo 5, quem achou diga amém. Diz assim o texto: passadas estas coisas, havia uma festa dos judeus, e Jesus subiu para Jerusalém. Ora, existe ali junto à porta das ovelhas um tanque chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pavilhões. Versículo 3. Nestes jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando que se movesse a água, porquanto um anjo descia em certo tempo agitando-a. E o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe: queres ser curado? Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Então lhe disse Jesus: levanta-te, toma o teu leito e anda. Glória ao nome do Senhor Jesus. Jesus, no seu ministério, operou muitos milagres. E esse é um dos milagres que Jesus operou. Narrado apenas no Evangelho de João, ele traz a dinâmica desse milagre. E, na verdade, eu gostaria de falar sobre a história desse homem. Esse homem que vivia há 38 anos com uma enfermidade. E, obviamente, não achando a cura para a sua enfermidade, ele passou por todo esse tempo sofrimento, decepções, frustrações. Mas eu consigo aprender muito com a postura dele. Apesar de toda a sua história de dor e sofrimento, eu consigo aprender demais com a postura desse homem. Haviam muitos tanques na cidade, porque naquele tempo não havia água encanada, e água era muito essencial até mesmo para o culto. Os rituais dos judeus usam muito água para purificação. Então você vai ler na Bíblia e vai encontrar o tanque de Siloé, entre outros tanques. Mas de todos os tanques, Betesda parece que era um tanque que atraía uma multidão, como o texto mesmo informa. E para que a gente veja o porquê Betesda atraía essa multidão, é só continuar lendo o texto. Não tem a ver com a qualidade da água, não tem a ver com o tamanho, não tem a ver com a sua localização, mas na verdade tem a ver com algo que acontecia. De todos os tanques, apenas o tanque de Betesda recebia um toque do céu de tempo em tempo. E isso é maravilhoso, porque o que faz algo na terra ser especial não é o quanto ele tem da terra,
mas o quanto ele tem do céu. E é por isso que uma multidão de necessitados ia até Betesda, porque só em Betesda o céu tocava. Agora talvez você entenda porque na sua vida algumas pessoas se achegam e falam assim: só a sua presença já traz paz. As pessoas te ligam e dizem assim: não, eu confio em você, porque só de ouvir algo que você tem a dizer, parece que já traz esclarecimento. Não é sobre nós, é a presença que nós carregamos. Se um tanque que recebia o toque de um anjo de tempo em tempo tinha o poder de gerar cura, que dirá eu e você que carregamos a glória de Deus 24 horas por dia, não é verdade? É incrível perceber a dinâmica desse milagre e tudo que esse homem viveu. Agora, como eu lhe disse, a postura dele me chama a atenção, porque não muito longe dali, há uma outra geografia, onde algumas pessoas estão esperando algo para, de alguma forma, aplacarem seu sofrimento. A gente vai ver em Atos sobre o milagre de um paralítico colocado na Porta Formosa. A Porta Formosa era uma das portas do templo. E lá na Porta Formosa, a postura desse paralítico, estou falando de outra história, era esperar uma esmola daqueles que entravam no templo para adorar a Deus. Ele esperava naquela geografia o favor dos homens, algo que de alguma forma pudesse lhe ajudar financeiramente. Só que esse paralítico em Betesda, ele tem opções. Quais? Ou eu vou para a Porta Formosa e espero aquilo que pode vir pela mão do homem, ou eu fico em Betesda e aguardo aquilo que pode vir pela mão de Deus. Aleluia! Eu creio que nessa noite você tomou uma boa decisão, porque você poderia estar em um lugar onde seria a mão do homem a fazer algo para você, mas você decidiu estar nesta mini vigília para receber algo da mão de Deus. Alguém vai receber algo de Deus? Oh, glória a Jesus! É isso. As nossas decisões revelam a fé que carregamos e onde colocamos a nossa fé. Esse homem decidiu permanecer ali, ele decidiu ficar naquela geografia até viver um milagre. Acontece que provavelmente a expectativa dele, como a nossa, é viver um milagre o quanto antes, não é verdade? O quanto antes, para nós, melhor vivermos um milagre. Mas o tempo foi passando e o milagre que ele queria, e não só o que ele queria, mas o milagre que ele precisava, não chegava na vida dele. Mas como eu lhe disse, admiro a postura dele, porque ele permaneceu no mesmo lugar. Admiro a postura dele porque ele não saiu daquela geografia. E ele, permanecendo ali, demonstra algumas coisas. E a primeira, e talvez a mais importante, é fé. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. Das coisas que se esperam. Então, fé tem tudo a ver com a minha capacidade de aguardar, de esperar. E nós estamos vivendo um tempo chamado o tempo da impaciência. E quando somos impacientes, acabamos por tomar decisões precipitadas que nos fazem perder oportunidades de vivermos milagres. Esse homem permanece no tanque, acreditando naquilo que o céu pode fazer. Mas todas as vezes que ele tentava, ele perdia. Porque esse tanque, ele pode ser colocado como um retrato da lei. Por que um retrato da lei? É necessário meritocracia, velocidade. Não tem milagre para todo mundo, só tem milagre para o mais rápido. Lembra que o texto diz, aquele que primeiro se lançasse no tanque seria curado de qualquer enfermidade. Então não tem milagre para o segundo, só tem milagre para o primeiro. E esse homem nunca conseguiu ser o primeiro. Ele sempre era alguém depois do primeiro. Então, para ele, nunca havia milagre. Sempre ele via milagre acontecendo na vida de alguém, mas nunca na vida dele. Sempre acontecia na vida de alguém, mas nunca na vida dele. E ainda assim, aí eu te digo, maturidade. Diga comigo, maturidade.
É necessário maturidade para estar em um lugar onde aquilo que você queria que acontecesse na sua vida, acontece na vida de quem está do lado, da direita, da esquerda, na frente, atrás, mas não acontece na sua vida. Por que maturidade? Porque os maduros entendem que se Deus fez na vida de quem está sentado na frente, de quem está sentado do lado, de quem está sentado do outro, esse Deus tem poder para fazer na minha vida também. Então, ver Deus operando milagres na vida de outras pessoas não deve ser motivo de desânimo, pelo contrário, motivo de ânimo, porque é um Deus que ainda faz milagres, amém? Esse homem está com a sua fé naquilo que o céu pode fazer. Então, as nossas atitudes de fé nos mantêm preparados para o milagre, e é isso que é importante. O quê? Atitudes de fé. Atitudes de fé tem a ver com estarmos prontos, preparados, sabe? Vou trazer um exemplo que se encaixa aqui. Pedro, depois de uma noite de pesca frustrada, ele vai consertar as redes, lavar as redes. O que é isso? É uma atitude de fé. Aquilo que eu queria não aconteceu hoje, mas porque não aconteceu hoje, não quer dizer que não vai acontecer nunca. Então, qual é a minha postura? Desistir? Não. Qual a minha postura? Me preparar para uma nova oportunidade. Me preparar para uma nova chance. Agora, quem sabia que a oportunidade dele estaria no amanhecer? Deu para entender? Porque se a postura dele é: não pesquei nada, não foi a noite que eu gostaria de viver, vivi aquilo que para mim foi uma decepção, quer saber? Eu vou para casa, vou deixar isso aí tudo do jeito que está. E onde estaria o milagre da pesca maravilhosa? Sem redes consertadas. O que é isso? Uma atitude de fé que te mantém preparado para o milagre. Amém? Esse homem permanece no mesmo lugar. Esse homem fica naquela geografia. Pastor, mas ele está perdendo. Ok, ele está perdendo, mas ele não é um derrotado. A gente precisa alinhar algumas coisas aqui. Perder é uma coisa, ser derrotado é outra coisa. Tem a ver uma perda momentânea, ela não pode definir toda a minha história. Então, se mesmo perdendo ele não desiste, ele ainda não é um derrotado. Ele ainda não tem um ponto final na sua história. É aquela velha frase: posso ter perdido a batalha, mas não perdi a guerra. Uma guerra é definida pelo resultado de muitas batalhas. E às vezes algumas pessoas pensam: perdi a batalha, perdi a guerra. Não. Se você, mesmo perdendo batalhas, não desistir da guerra, lá na frente você pode ser vitorioso na guerra. Deixa eu contar uma experiência. Eu por muito tempo treinei MMA. Aí Deus me tirou desse negócio. Mas eu acompanhava as lutas, treinava praticamente 6, 8 horas por dia. Uma vida de um atleta profissional. E teve uma luta de um amigo, que nós fizemos um camping junto, um treinamento. E a luta de 3 rounds. Ele perdeu o primeiro, ele perdeu o segundo. Agora pense, o round não é a luta. Ele perdeu o primeiro, ele perdeu o segundo. E ele estava perdendo o terceiro round. Eu estava assistindo, estava torcendo por ele. Agora você acredita que no final do terceiro round, ele tirou uma finalização e saiu como vencedor? Deu para entender esse exemplo? Perdeu o primeiro round, perdeu o segundo round, estava perdendo o terceiro round, mas no final ele conseguiu vencer a luta. O que importa é a mão de quem vai ser erguida no final, ô glória, desta peleja. Você pode erguer as mãos como um sinal de fé, assim você sairá desta batalha com as mãos erguidas, como um vitorioso e uma vitoriosa para a glória de Deus. Agora pega na mão desse crente do teu lado, para acordar ele nessa vigília, e diga para ele: não desista. Diga para ela: não desista, ainda não é o final. Oh, glória ao nome do Senhor. Não desista. Mantenha a sua postura de fé. Mantenha-se firme, esperançoso. Não deixe com que uma derrota ou uma perda momentânea faça você desistir da sua história. Agora deixa eu falar sobre 2 tópicos: tempo e lugar. Diga comigo: tempo. Diga comigo: lugar. Vamos começar pelo último, lugar. Milagres, eles são definidos, primeiro, por fé. Segundo, tempo e lugar. Vou te explicar. Lugar. Existem milagres que são geográficos. Eles estão vinculados a uma geografia, a um lugar.
Vou te explicar e você vai entender perfeitamente. Muitas das vezes, algo que o céu tem para fazer nas nossas vidas está atrelado a uma geografia. Como, por exemplo, o céu está aqui nessa noite, sim ou não? Amém. Amém? Sim. E há coisas que o céu quer fazer, há milagres que o céu tem para liberar. E aí a pergunta é, talvez quem decidiu não estar nesta geografia não será participante daquilo que está acontecendo aqui. Quantos sentiram a presença de Deus? Amém, glória a Deus. É uma presença restrita a essa geografia, nesse lugar, desta forma. O mover de Deus aqui é especial para esse lugar aqui. Não, pastor, mas alguém em casa pode orar e sentir a presença de Deus. É verdade, mas o que Deus está fazendo aqui, Ele está fazendo aqui. É para quem está aqui, sabe? Não tem como a gente tentar de alguma forma dizer, não, pastor, não tem problema não. Mesmo quem não veio vai receber. É verdade, Deus é poderoso para dar a alguém aquilo que Ele quer dar. Porém, aquilo que está destinado para essa noite, para esse tempo, vai acontecer aqui. E quem está aqui, está no lugar certo para viver aquilo que Deus reservou para esta geografia. Sabe, um tempo eu comprei algo na internet para exemplificar. Eu gosto de exemplificar para você entender. E marquei o endereço da minha casa e daqui a pouco passa-se o tempo e o que eu comprei não havia chegado. E aí eu liguei para reclamar, porque o prazo havia se extrapolado. E a atendente do outro lado disse, não, senhor Liado, o seguinte, consta aqui no nosso sistema que a sua encomenda foi até o seu endereço, só que o entregador não te encontrou. E aí retornou para mais uma tentativa e uma terceira tentativa, e a política é essa, depois da terceira tentativa, e não encontrando a pessoa no endereço, retorna aqui para a nossa base, até que a pessoa faça um contato, e a gente agenda uma entrega programada. E aí eu te pergunto, o erro não foi deles, a questão é que eu dei um endereço onde eu não estava, sabe, irmão? Tem coisas que o céu te pede, e uma posição, uma direção e um posicionamento, e o céu diz, fica aqui, porque eu tenho algo para fazer na sua vida aqui, eu tenho uma obra para você aqui, tem algo do céu para você aqui, mas aí algo lá chama a sua atenção, e você fala, eu sei que Deus me quer aqui, mas eu vou lá, porque lá tem algo interessante, algo que me chamou a atenção, e aí quando você se desloca, sem a autorização, sem a permissão de Deus, parece que a vida trava, parece que as coisas não acontecem, e há até quem diga assim, Deus se esqueceu de mim. Não é que Deus se esqueceu de você, não é que as coisas do céu não estão chegando na sua vida, estão chegando no lugar onde você deveria estar, estão chegando na geografia que o céu mandou você permanecer. Alguém está entendendo essa palavra? Há pessoas que foram chamadas para o altar, posso te dizer, Deus te espera no altar. Há pessoas que foram chamadas para a intercessão, Deus te espera na intercessão. Há pessoas que foram chamadas para o louvor, Deus te espera no louvor. Deus está te esperando na geografia onde Ele te estabeleceu. Então, a partir de hoje, a palavra do céu para você é: permaneça no lugar que Deus te colocou. E nada do céu para a sua vida retornará para a eternidade sem te encontrar. Pode erguer as mãos para receber uma palavra. Hoje você decidiu estar no lugar da bênção. Você está no lugar certo. E tudo aquilo que é para você de Deus te encontrará nesta noite. Aleluia! Como é bom estar no lugar certo. Agora, sobre o tempo. Diga comigo, tempo. Isso. E acho que aqui é onde pega muito a gente. Porque estamos acelerados demais. Estamos vivendo uma era onde tudo a gente quer numa velocidade absurda. E posso lhe dizer, Deus trabalha com processos. Deus é o dono do tempo. E Ele tem o tempo dele. Quando eu entendi que Deus tem o tempo dele, e o melhor tempo não é o meu, o melhor tempo é o tempo de Deus, eu aprendi a descansar em Deus. Eu aprendi a não me comparar e não pegar a velocidade com que as coisas acontecem na vida de alguém e achar que tem que acontecer na mesma velocidade na minha vida. Deus tem uma história para cada um de nós. Espere o tempo de Deus, porque o tempo de Deus é o melhor tempo. Isso se chama Kairos.
Kairos é o tempo de Deus, é o tempo favorável, é o tempo onde as coisas acontecem e elas são plenas. E não é só sobre as coisas, é sobre nós também estarmos com estrutura. Deixa eu lhe dizer, o Kairos é não só um tempo onde é perfeito, é pleno, é o tempo de Deus, é o tempo favorável. Tem coisas que acontecem na nossa vida e são boas, a gente diz, ó, que coisa boa, olha que coisa boa aconteceu na minha vida. Só que já percebeu que há coisas que acontecem num tempo determinado e você diz assim, graças a Deus que isso chegou nesse tempo. Porque se não chegasse nesse exato momento, eu não sei o que eu faria. Isso é o tempo de Deus. É quando tudo se encaixa. Agora deixa eu lhe dizer, Deus não está preparando uma bênção para você. Vem aqui comigo nesse pensamento. O trono de Deus está acima desse céu que nos rege. O céu que rege o tempo, onde tem o sol, a lua, enfim, o que faz com que as estações sejam estabelecidas. Deus está acima desse céu. No céu de Deus, o tempo, ele não atinge ele. O céu de Deus e o trono de Deus está sobre, aleluia, tudo que rege o tempo. Na verdade, eu vou além, ele criou o tempo. Antes que houvesse dia, eu sou, oh glória. Antes que Abraão existisse, eu sou. Ele está querendo dizer, eu sou antes do tempo. No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, inclusive o próprio tempo. Na verdade, ele é o Pai da eternidade. Eternidade é além do tempo, e ele é Pai daquilo que é além do tempo. Quem está entendendo, diga amém. Agora preste bem atenção, Deus não está preparando uma bênção para você. Na eternidade, ele não tem uma fábrica de bênçãos, ele tem a sua palavra. E a palavra dele é assim, ele fala e está estabelecido, ponto final. Então, para te alegrar, o que é seu não está em processo de fabricação. O que é seu já está pronto em Deus. O que é seu não está aguardando uma peça chegar, não. O que é seu já está te aguardando. Deu para entender? Irmão, é tão bom ter algo do céu. É tão bom reconhecer quem é esse Deus. E sabe, o tempo faz o nosso coração bater, faz às vezes a gente ficar preocupado, mas o tempo não incomoda a Deus. Aleluia! O tempo não incomoda a Deus, ele é o Deus do tempo. E existe o tempo de Deus. Agora, preste bem atenção nisso aqui. Se você tem uma palavra do céu, oh querido, você está bem demais, você está muito bem, você está melhor que muita gente. Eu acredito que todos nós aqui guardamos uma promessa, uma palavra do céu dentro de nós, amém? Então, irmão, você tem uma riqueza. Tudo que foi feito pelo poder da palavra. Então, se você tem uma palavra, você tem um potencial criacional dentro de você. E essa palavra tem poder de trazer à existência até aquilo que não existe, amém? Mas pastor, e o tempo? Calma, o tempo só exerce autoridade sobre aquilo que veio depois dele. O que vem depois está sob a influência daquilo que veio antes. O que vem antes tem autoridade sobre aquilo que veio depois. E o tempo não veio antes da palavra de Deus. A palavra de Deus é que veio antes do tempo. Então o tempo deteriora as coisas. O tempo gasta as coisas. O tempo apodrece as coisas. O tempo faz expirar o prazo de validade das coisas. Mas a palavra de Deus veio antes do tempo. Então não é o tempo que tem poder sobre a palavra, é a palavra que tem poder sobre o tempo, amém? É por isso que ele está dizendo, tudo pode passar, oh glória, mas as minhas palavras não hão de passar. Irmão, a palavra que está sobre a tua vida, ela é mais poderosa do que qualquer coisa nesta terra. É tempo de nos alegrarmos. Então, o Kairos não é o tempo em que Deus está preparando algo para mim. Logo, Kairos é o tempo em que Deus está me preparando para aquilo que já está pronto para mim. Diga para quem está do seu lado, Deus está te preparando para tudo aquilo que já está pronto para você. Pastor Tiago, Deus está nos preparando para tudo aquilo que já está pronto para nós. Ei, querido, Deus está te preparando para tudo aquilo que já está pronto para você. Esta é a palavra de Deus. É o tempo. E qual é o meu papel? Descansar. E às vezes a gente tem dificuldade de descansar.
Vamos ver a criação. Deus não criou o homem para depois criar as coisas para o homem. Deus criou todas as coisas que o homem precisava e depois ele criou o homem. E o primeiro dia de vida do homem não foi um dia de fazer, foi um dia de descansar. Ele é criado no sexto, mas o sétimo dia é o sábado, é dia de descanso. Descansar em quê? Descansar em tudo aquilo que Deus já havia feito. Oh, Jesus! Deus te trouxe esta madrugada para te dizer: descansa naquilo que eu já fiz, descansa na minha obra, descansa na minha palavra, descansa no meu poder. Eu sinto a presença de Deus aqui. É tempo de lançar sobre Ele toda a nossa ansiedade. Por quê? Porque Ele tem cuidado de nós. Ei, irmão, quando faltou algo para você? Quando que Deus te abandonou? Quando você clamou e Deus não te atendeu? Então por que é agora que Ele vai te abandonar? Eu sinto a graça de Deus aqui para te dizer, pelo poder da palavra: descansa em Deus. Descansa, confia. Pastor, qual é o segredo? O pastor Tiago falou: o fruto do Espírito, paciência. Tenha paciência. Tenha paciência para viver milagres. No livro de John Maxwell, ele traz um exemplo sobre isso, e eu acho incrível, porque ele diz assim: todos os finais de semana, eu e meu irmão Larry, nós íamos à casa do nosso avô, passar o final de semana, brincar, nos divertirmos, e quando chegávamos lá, o nosso avô passava para a gente uma dinâmica, e a dinâmica era a seguinte: sentem no sofá, vocês dois, o avô dele dizendo, e esperem por 10 minutos, e quem conseguir esperar aí, sentado no final, vai ganhar uma moeda. E John Maxwell, agora já um grande líder, né, ensinador, um grande líder, ele vai dizer assim: eu sempre perdi. Ele falou: nunca na minha vida ganhei aquela moeda. Meu irmão sempre ganhava moeda. Ele diz: eu nunca ganhei aquela moeda porque eu nunca consegui esperar. Eu queria fazer, eu queria me mexer, eu queria brincar, eu queria correr. Então eu nunca tive o privilégio de receber aquela moeda. Meu irmão sempre ganhava aquela moeda. E ele conclui esse relato dizendo, um ensinamento muito poderoso. Ele diz assim: eu aprendi com isso que há coisas na vida que para ganharmos precisamos fazer, mas há outras coisas na vida que ganhamos quando sabemos esperar. Você conseguiu entender? Tem coisa que você ganha fazendo, mas tem coisa que você recebe esperando. Pastor, me prova isso na Bíblia. É claro, o Salmo de número 40, ele vai dizer: esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. É tanta coisa poderosa quando a gente aprende a esperar. Isaías 64:4, porque desde a antiguidade não se ouviu, e nem com ouvidos se percebeu. O que é Isaías? Nem com os olhos se pôde ver um Deus além de ti, que trabalha por aqueles que nele espero. Isso é poderoso demais. O que é que ele está dizendo? Se você tiver coragem de esperar, você vai ter o privilégio de ver Deus trabalhando em seu favor. Então não se antecipe, não se apresse, lance sobre ele a sua ansiedade. Há milagres que vêm com o tempo. Oh, glória a Deus. Há coisas do céu que recebemos com o tempo, é no tempo de Deus, é no tempo certo. Mas os que esperam no Senhor, olha o segredo: renovarão as suas forças, subirão com asas como que de águias. Alguém pode erguer as mãos? Correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Eu estou aqui para entrar na madrugada para te dizer: espere no Senhor e você terá suas forças renovadas. Eu não tenho autoridade do céu para dizer que hoje é o dia do milagre, mas a palavra de Deus me deixa te dizer o seguinte: se você espera, Ele renova as suas forças. Então hoje é noite de sair daqui com as forças renovadas pelo poder da palavra de Deus. Há um perigo muito grande quando não sabemos esperar. Saul não soube esperar por 7 dias e por conta disso o trono dele não foi confirmado. Muitas das vezes, quando não esperamos, além de não ganharmos, perdemos aquilo que temos, por conta das decisões erradas. Eu não vou parar para te explicar o caso de Saul, porque o tempo não permite. Mas a tristeza dele foi a perda por não saber esperar o tempo de Deus, que era o tempo do profeta. Eu vou ter que falar. E o pior é que o primeiro castigo não vem na vida dele.
Porque trono confirmado, há muitas pessoas que acham que Saul perdeu o trono no primeiro erro. Ele erra no capítulo 13 e ele erra no capítulo 15. No capítulo 13 por não esperar Samuel, no capítulo 15 por não matar Agag, o rei dos amalequitas. Mas no capítulo 13 não é ele que é rejeitado. Leia o texto, você vai ver que é no capítulo 15 que ele é rejeitado para não reinar. Mas no capítulo 13, a impaciência, o profeta vem dizendo: hoje o Senhor teria confirmado o teu trono sobre Israel. Mas porque você não obedeceu a palavra, porque você não esperou, o Senhor escolheu um homem melhor do que você. O que é trono confirmado? É o seguinte: hoje você está no trono. Mas um trono confirmado diz: quando você morrer, o seu filho se senta no trono. E o filho do seu filho se senta no trono. E as suas gerações terão direito ao trono. Então, quando ele não sabe esperar, a impaciência não tirou o trono dele, mas tirou o direito do filho dele sentar no trono. Agora eu vou falar algo difícil e pesado, mas eu creio que todo mundo tem maturidade para ouvir. A nossa impaciência, muitas das vezes, não gerará uma inconsequência na nossa vida. Mas os nossos filhos poderão colher os resultados ruins da nossa impaciência. Mas eu quero liberar uma palavra sobre a tua vida aqui na catedral. Enquanto esperamos em Deus, oh glória, a nossa casa não será sabotada. Eu queria que você levantasse a mão. Eu sinto a graça do Espírito para falar isso aqui, irmão. Os teus filhos terão acesso aos lugares que Deus te deu. Eu vou além, os teus filhos irão além de você, aleluia. O teu Deus será o Deus dos teus filhos e da tua casa e das tuas gerações, porque você obedecerá à impaciência. Agora perceba, vamos voltar para a história do paralítico. Oh glória a Jesus, oh glória a Jesus. Vamos voltar para a história do paralítico, que eu quero terminar essa história. É verdade, ninguém ajudou ele, é uma verdade. Ele está há 38 anos, e a mentalidade do tanque é: quando a água se mexer, eu não vou pensar no problema de alguém, eu vou pensar no meu problema. Graças a Deus que aqui não é o tanque, aqui é a casa de Deus. Lá no tanque ninguém ora por ninguém. Aqui o pastor chamou na frente, as irmãs já foram impondo as mãos, orando, clamando. Porque isso aqui não é um tanque, isso aqui é a casa de Deus. Tanque é lugar de competição, aqui não é lugar de competição. Aqui é lugar de servirmos a Deus e abençoarmos os nossos irmãos. Lá no tanque o ditado é esse: farinha pouca, meu pirão primeiro. Aqui o ditado é diferente: farinha pouca, a gente ora para ele multiplicar a farinha da panela, porque tem profeta na casa. Aleluia, aleluia, aleluia. A nossa mentalidade não pode ser a mentalidade do tanque, até porque o tanque é um retrato da lei, a gente está vivendo a graça. No tanque o milagre era para o primeiro. Aqui eu acredito que tem milagre para o primeiro, para o segundo, para o terceiro, até para quem chegou atrasado. Oh glória! Nós estamos na casa de Deus. E lá, vamos voltar, ninguém ajudou o paralítico. E por que ninguém ajudou o paralítico? E aí eu analiso a história dele. E aí eu percebo que tem coisas que Deus usa alguém para fazer. Mas tem coisas que ele está dizendo: não vai ser pela ajuda de ninguém, porque vai ser pela minha própria mão. Quem está conseguindo entender? Há milagres na nossa vida que Deus usa alguém para entregar, para impor as mãos. Só que em algumas histórias, em algumas ocasiões, é Deus dizendo: eu não vou deixar com que o que vai acontecer na sua vida venha pela mão de alguém, porque na sua vida virá pela minha própria mão. Aleluia! Porque tem gente que é assim: aconteceu porque foi pela minha vida. Lá, ele está lá bem porque eu coloquei. Ele chegou porque eu abri a porta. Ela entrou porque eu disse o nome dela. Agora na tua vida, irmão, vai ser diferente. Alguém vai querer ganhar em cima da tua história, mas não vai ter como. Por quê? Porque vai perceber que na tua vida não foi pelo homem, na tua vida foi pela mão de Deus. Para que a glória seja de Deus, para que a honra seja de Deus. Ele não dividirá a glória dele com ninguém. Com ninguém. Ele estava esperando um anjo tocar nas águas. Eu fico imaginando o foco desse homem em 38 anos, esperando uma oportunidade. E talvez naquele dia, no dia do milagre dele, e algo sobre o dia do milagre. Geralmente a gente não sabe qual é o dia do milagre, não é verdade? Porque se você tivesse assim: o dia do seu milagre, lá na catedral vai ser num domingo, tal dia, tal mês, tal hora. Tem gente que só viria nesse dia.
Tem gente que ia botar o despertador para tocar e só viria no momento do milagre. Eu acho que é por isso que geralmente Deus não fala quando vai fazer. Por quê? Porque Ele quer que a gente tenha sempre uma esperança. De quê? De que todo dia pode ser o dia do milagre. Se eu não sei qual é o dia do milagre, qual é a minha mentalidade? Opa, todo dia pode ser dia de milagre. Irmão, eu aprendi a acordar assim. Eu aprendi a acordar assim como? Hoje pode ser um dia de milagre. Hoje pode ser um dia que meu telefone toca e Deus me dá uma oportunidade. Hoje pode ser o dia que a porta do meu escritório abre e Deus faz algo diferente para mudar minha vida. Aprenda a viver com esperança. A fé é a certeza das coisas que se esperam. Então eu concluo que logo nós só temos aquilo que esperamos. Há pessoas que só esperam tragédia. E adivinhe só, vivem tragédias. Porque é isso que elas esperam. Tem pessoas que esperam a doença. O que acontece? A doença chega. Porque ela só espera coisa ruim. Agora eu te convido a colocar a sua esperança em Deus. Naquele que pode fazer milagres. Naquele que pode trazer bênçãos. Naquele que pode mudar a tua vida. Então todos os dias de culto ou todos os dias de reunião que você adentrar por essas portas, lembre-se dessa mensagem. Todo dia pode ser dia de milagre. Todo culto pode ser culto de milagre. Toda reunião pode ser reunião de extraordinário de Deus, onde Ele pode fazer algo. Esse homem está esperando um milagre. E eu acredito que a espera dele é, como sempre aconteceu, um agitar nas águas. Eu preciso ser o primeiro. Agora sim, não é o texto, é a minha mente. E eu queria que você viesse comigo. Ele está esperando o anjo tocar na água, mas de repente ele sente o toque de alguém nele. É Jesus chamando. Oh, glória. Ele está esperando a água se mexer. De repente, alguém mexendo nele. Nessa visão, eu entendo que muitas das vezes o milagre não é quando Deus toca lá, onde eu espero que Ele toque, mas é quando Deus toca aqui. Quem está aqui? Mas pastor, meu problema é lá. É verdade, o seu problema é lá. Mas quem resolve o seu problema está aqui. E é você que está aqui. Então se quem resolve o problema está aqui e toca em você, recebe essa palavra, você será o veículo do milagre lá onde o problema está. Aleluia! Alguém tocado por Deus é um potencial agente de milagres por onde passar. Eu quero liberar uma palavra sobre a tua vida. Amanhã você chega na tua casa, oh glória, cheio da presença de Deus, para transformar, para salvar, para curar. Pastor, é verdade, está na Bíblia. Um homem se encontrou com Jesus, o problema dele estava em casa. E ele pede um milagre, Jesus libera ele com uma palavra. E quando ele vai chegando, os servos estão dizendo, olha, aconteceu um milagre, o menino está curado. Ele falou, mas que horas isso aconteceu? Aí eles vão dizer, hora tal. Ele falou, mas é essa hora que eu estava falando com Jesus. Deu para entender? Enquanto você fala com Jesus aqui, Ele te toca aqui. E algo pode acontecer lá, oh glória, ao nome do Senhor. Esse homem está esperando as águas serem agitadas, mas é ele que está sendo movimentado. Eu creio que Deus nos trouxe aqui nessa noite para nos movimentar, para tocar na gente, para mexer na nossa estrutura, para conversar conosco, certo? E aí, ele olha para o homem olha para Jesus, e Jesus pergunta, você quer ser curado? É uma pergunta direta, estou concluindo a mensagem. E aquele homem está há 38 anos esperando. Eu queria que você prestasse muita atenção, para deixar o Espírito de Deus ministrar no seu coração. Se o tecladista puder me ajudar agora, cadê ele? Está aí? Me ajuda aí. Deixa o Espírito de Deus ministrar no seu coração. Olha, preste bem atenção. Olha a pergunta de Jesus. Você quer ser curado? Aquele homem está há 38 anos querendo o quê, irmão? Cura. Não é verdade? Mas a nossa boca fala daquilo que o nosso coração está certo. 38 anos querendo viver um milagre. Não conseguiu viver o milagre. Chegou na frente dele alguém que está perguntando o que ele quer. Você quer ser curado? Qual a resposta lógica? Eu quero. Ele perguntou para o cego Bartimeu, o cego falou, eu quero ver. Era o que o coração dele estava cheio, o quê? De expectativa, de querer ver. E esse homem aqui, quando abre a boca, irmão, analisar isso mexe muito comigo. Versículo 7, olha a resposta dele. Respondeu-lhe o enfermo, Senhor, eu não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada. Jesus está perguntando o que ele quer. Ele está respondendo o que ele não tem. Você está conseguindo vir para o raciocínio? Jesus está perguntando, você quer ser curado? Olha o discurso dele.
Eu não tenho ninguém que me coloque no tanque. Ele está trazendo à tona o que o coração dele está carregando, o quê? A ausência do favor dos homens durante 38 anos. O que ele está querendo dizer? Ninguém me ajudou. Ninguém me deu a mão. Ninguém me abençoou. Sabe, irmão? Eu gosto muito desse momento da mensagem. Porque é um momento em que Deus nos incentiva a abrirmos o nosso coração e deixarmos ir embora pessoas que nós estamos carregando há muito tempo. Que pessoas? Pessoas que poderiam ter nos ajudado e não nos ajudaram. E como que a gente faz isso? Perdoando. Eu presto muita atenção em tudo que é feito no culto. E quando o pastorzão estava orando aqui, no meio da oração, Deus usou ele. E ele falou sobre perdão. Mas o que tem a ver perdão com cura? Tem tudo a ver. Perdão tem a ver com salvação, não vai ter a ver com cura. Se nós não perdoarmos aqueles que fizeram algo contra nós, nosso Pai que está no céu não nos perdoa. E se Ele nos perdoa, a gente não tem salvação. E se perdão é pressuposto para a salvação, que dirá para milagre? E esse homem está revelando o seguinte: 38 anos, e eu não tive o favor dos homens. Deixa eu trazer algo para você. Betesda significa casa de misericórdia. Ele tem a misericórdia diante dele, mas o que ele precisa mesmo é de graça, porque a graça é o favor que eu não mereço. Ele tem a misericórdia, mas ele não tem um veículo, a graça, que faz ele acessar a misericórdia. Aleluia. Mas sabe o que é lindo? É que nesse dia a graça e a misericórdia em pessoa está tocando nele, dizendo: você quer ser curado? Eu queria lhe dizer, irmão, que a graça e a misericórdia em pessoa é Jesus de Nazaré. E ele nessa noite está aqui perguntando para você: e aí, o que você precisa? Qual o milagre que você está necessitando? Que você tem orado há tanto tempo? Só que da mesma maneira que ele pergunta e deixa o homem falar, eu quero lhe dizer nessa noite: abra o seu coração. Pare de carregar a maldade que te fizeram. Você não pode ser o resultado da traição, você não pode ser o resultado da maldade. Pastor, me roubaram, mas isso não faz de você um ladrão. Pastor, me traíram, mas isso não tem que fazer de você um traidor. Pastor, me passaram a perna, mas isso não tem que fazer de você um enganador. Você é alguém que está diante da presença daquele que pode mudar a sua história. É tempo de levantarmos. É tempo de abandonarmos, oh glória a Jesus, a maldade. Para quê? Para abraçarmos a bondade do céu. Há algo muito bom de Deus para as nossas vidas, mas o que é bom de Deus precisa de um espaço. E se no seu coração não houver espaço para a bondade, por que não há espaço para a bondade no coração de algumas pessoas? Porque decidiram carregar a maldade. Traumas de infância, pessoas que viveram momentos ruins dentro da própria casa. Quem deveria te proteger não te protegeu, quem deveria te amar não te amou. E tudo isso algumas pessoas que vão carregando. Mas hoje é tempo de você abrir o coração. Oh, aleluia. E perceber que até mesmo a maldade que te fizeram conduziram você para esse dia. Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Te traíram, mas não roubaram o amor que você tem por Ele. Te roubaram, mas não roubaram de você o amor que você tem por Deus. Então qual é o seu papel? Continue amando a Deus. E o mal que me fizeram deixa, porque até a maldade dos homens vai cooperar para o bem de Deus na sua vida. É por isso que o salmista está dizendo: preparas-me uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. É o salmista ensinando: quem é escolhido precisa ter maturidade para se assentar em mesa, onde quem não gosta de você também está sentado. O escolhido, ungido, tem que ter a maturidade de estar em ambientes onde o céu está preparando uma mesa, e mesa fala daquilo que eu vou acessar, daquilo que eu vou desfrutar. E ele está dizendo: a mesa foi eu que preparei, mas nesse ambiente que eu preparo algo para você, eu permito que os seus inimigos acessem.
E tem gente, irmão, pasme você, que perde a fome pelas coisas de Deus por conta dos inimigos. Só que nessa noite Deus está dizendo: a mesa está posta, e mesmo que haja alguém que não gosta de você, eu não quero que você perca a fome por aquilo que eu tenho preparado, por aquilo que eu tenho colocado diante de você. Há uma mesa posta para nós aqui, pastor, e os nossos inimigos não têm problema com os inimigos. Eles decidiram não gostar da gente. A gente tomou a decisão de aproveitar aquilo que Deus está fazendo por nós. Posso lhe dizer, a bondade de Deus te alcançará, irmão. A bondade de Deus chegará na tua vida, minha irmã. Pastor, mas e a maldade que me fizeram? Ela não impedirá a bondade de Deus de te alcançar. Quando José gerou no Egito filhos, se não me engano é Manassés, o nome do filho, que significa Deus me fez esquecer dos sofrimentos da casa do meu pai. Na casa do pai ele foi rejeitado, ele foi traído, ele foi vendido, ele foi feito de pior. Não, mas ele está dizendo: agora que eu cheguei no lugar da bênção, agora que eu cheguei no lugar da promessa, agora que eu me assentei no trono, oh glória, da plenitude da bênção, Deus me deu autoridade para gerar, e eu vou botar nome naquilo que eu estou gerando. E qual vai ser o nome? Vai ser esse. Qual o significado? Aquilo que me fizeram de mal, Deus me fez me esquecer, porque a bondade de Deus inundou a minha mente, inundou meu coração. Posso liberar uma palavra? A maldade do teu passado não vai te alcançar, não vai te incomodar, porque a bondade de Deus será tão grande, será superabundante na tua vida. Aleluia, 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 aleluia. Depois que o homem fala, coloca tudo para fora, aí Jesus está dizendo: então agora levanta, toma a tua cama e anda. Sabe, querido, 38 anos esperando pelo tanque. Sabe quanto tempo com Jesus? 30 segundos. Pastor Tiago, o que o tanque não fez em 38 anos, Jesus fez em 30 segundos. Há coisas que demoraram muito, mas quando o céu decidir fazer, ele fará rápido. Oh glória ao nome do Senhor. É tempo de levantar, não desista, porque quando o céu decidir fazer, ninguém vai impedir o agir de Deus na sua vida. Oh glória ao nome do Senhor Jesus. 30 segundos e Jesus mudou a história daquele homem. Aleluia, aleluia. Eu vim aqui lhe dizer que daqui para o final dessa mini vigília ainda há muitos 30 segundos. Há muitos 30 segundos. Jesus pode te curar em 30 segundos. Jesus pode mudar a tua história em 30 segundos. Ele é o dono do tempo. Ele é o dono da sua história. Aleluia. E aí eu paro e percebo que a vida dele não mudou quando ele entrou no tanque, porque nem no tanque ele entrou. A vida dele não mudou quando ele entrou no tanque, minha amiga Renata. A vida dele mudou quando o dono do tanque entrou nele. Não foi ele que entrou no tanque, foi o dono do tanque que entrou nele. Na sua vida vai ser mais excelente. Vai ser mais excelente. Pegue na mão desse irmão do teu lado, só para agitar ele, diga: na tua vida será mais excelente. Oh glória, é mais excelente. O que o céu tem reservado para você é inédito. Oh glória, a nome do Senhor Jesus. Há pessoas que entram na igreja, mas não deixam o dono da igreja entrar neles. E aí a vida não muda, porque a vida não muda quando eu entro na igreja. A vida muda quando eu abro o meu coração e permito o dono da igreja entrar na minha vida. Mas nessa vigília, quem está aqui, oh glória, já tem o dono da igreja do lado de dentro. Dá para perceber daqui, irmão, que você tem o dono da igreja morando dentro de você. Então está tudo bem. Está tudo bem. Tudo bem. Sabe? Aleluia. Jesus está liberando uma palavra de ordem, dizendo: levanta, toma a tua cama e anda. E imediatamente o homem se viu curado.
Será que eu consigo contar com a ajuda do Ministério de Louvor, pastor? Consigo? Por favor, vocês são tão excelentes no que fazem. Me ajuda aqui. Só que eu queria a sua atenção para o final dessa mensagem. Eu tenho 5 minutos do tempo que foi dado, 5 minutos. Eu analisei a história desse homem. E sabe o que me incomodou? Já era de madrugada. E eu preso nesse texto. E o que me incomodou... Qual o nome da mãe do Eloy? Wilza. Isso aqui incomodou o missionário Wilza. É que muita gente foi curada antes dele. Sabe o que me incomodou, pastores? É que durante o tempo que esse homem viveu no tanque, muita gente foi curada na frente dele, pastor Tiago. E eu fico imaginando assim, alguém que chegou há 1 semana, vivendo um milagre, e ele há décadas, sem viver um milagre. Imagina o sentimento, o que está acontecendo? Por que na vida de muita gente é tão rápido, e na minha vida parece que... Por que para uns decola e para mim parece que... Eu sou advogado por profissão e eu comecei a me colocar como advogado dele. E eu fui falar, meu Deus, mas não é assim que faz não. Olha eu querendo dizer para Deus como é que faz. Eu falando, isso é injusto. Loucura nossa, né? Eu falei, Senhor, mas por que demorar 38 anos se o Senhor só precisou de 30 segundos para curar ele? E aí o céu me fez ver que os meus olhos estavam voltados para a cura. Eu queria que você prestasse muita atenção agora, porque às vezes o que a gente quer faz a gente cegar para aquilo que Deus quer. A cura é o que eu quero, o milagre é o meu ponto final. E se eu te disser que Deus quer ir mais além? Onde Deus está querendo chegar? Deixa eu te explicar. Muita gente foi curada antes dele. Mas me conta a história de alguém curado antes dele no tanque. Vai na Bíblia e me conta a história de alguém que foi curado no tanque de Betesda. Porque o tanque tinha o poder de curar, mas só Jesus tem o poder de promover uma história. O tanque tem poder para curar, mas só Jesus dá testemunho. Deu para entender agora? A gente quer a cura, mas o céu está dizendo, eu quero testemunho. Por quê? Porque a cura abençoa a tua vida, mas o testemunho abençoa toda uma multidão. A cura alcança a tua vida, mas o testemunho vai em lugares que nem você vai. Deixa eu ministrar algo sobre você. Aleluia, eu entendi. Dói, mas Deus está dizendo, é uma história que está sendo escrita. A gente sangra, mas Ele está dizendo, é um testemunho que eu estou construindo. Aleluia. Se acontece rápido demais, não é um testemunho, é só um milagre. E se é só um milagre, só te abençoa, mas um testemunho vai alcançar vidas. Eu quero profetizar, o teu testemunho vai chegar em lugares que você nem imagina. O seu testemunho vai alcançar vidas, mesmo onde você não pisar, a sua história chegará. O que Deus fez na sua vida chegará. Ei, eu quero lhe dizer, você é uma vacina para essa geração. Você é um remédio para esta geração. A sua história será cura para a vida de muita gente. Daqui de cima eu vejo pessoas recebendo essa palavra. E sabe, irmão, eu estou te contando o testemunho de um camarada que viveu um milagre há mais de 2000 anos. Esse é o poder de um testemunho. Ele toca vidas, ele abençoa vidas, ele edifica vidas. Quem está sendo edificado por essa história? Agora lá vai. A sua história também vai edificar a vida de muita gente. O seu testemunho também vai edificar a vida de muita gente. Você vai sentar com pessoas para tomar um café e alguém vai dizer, quero desistir, não quero nem mais viver. Aí você vai dizer, senta aí que eu vou te contar o que Jesus fez na minha vida. E você vai ver lágrimas caindo nos olhos e alguém dizendo, se Ele fez na tua vida, Ele pode fazer na minha vida também. Deixa eu te perguntar, irmão, está preparado para ser um testemunho vivo, andando pelas ruas de Niterói? Está preparado para ser uma história escrita pelas mãos de Deus, que abençoa vidas? O teu testemunho vai levar cura, o teu testemunho vai levar renovo, glória. Fica de pé comigo com a permissão do pastor. Vamos adorar a Deus.
Pastor, mas ninguém sabe quem eu sou. Irmão, me mostra o nome desse camarada aqui na Bíblia. Quem sabe o nome dele? Quem sabe o nome dele? Ninguém sabe o nome dele. Porque não é sobre o nome dele, é sobre o nome de quem fez um milagre na vida dele. Eu não conheço o nome dele, mas o nome Jesus está aqui na história dele. Não é sobre nós. Se você não se lembrar do meu nome, não tem problema, só não se esqueça dessa palavra. Só não se esqueça do Jesus dessa palavra. Há uma geração que está tentando levantar o seu próprio nome, mas eu vim aqui lhe dizer, estamos aqui para levantar o nome de Jesus. O nome de Jesus tem que ser adorado. É o nome de Jesus que será exaltado e glorificado. Aleluia! Tem renovo de Deus nessa noite para as nossas vidas. Alguém que entrou aqui pensando em desistir, daqui para o final desta vigília, Deus vai te renovar. Você não vai parar. Há uma história sendo escrita. Há uma história sendo escrita. Há uma história sendo escrita. Ouça, levantar é um milagre. Carregar a cama é o testemunho. Pegou isso? Pegou isso? Levantar é um milagre, carregar a cama é o testemunho. Agora entenda, se você não tiver coragem de carregar a cama, provavelmente você não vai ter autoridade para levantar. Porque Deus está interessado em fazer milagres na vida de quem tem coragem de contar um testemunho. Então não é só sobre levantar, é sobre carregar a cama. Porque se ele levanta e anda, ele vai ser só mais um andando. Mas se ele carrega a cama, alguém vai dizer, por que você está carregando a cama? Aí ele encosta a cama, para e fala, porque eu encontrei Jesus. Na verdade, Jesus me encontrou. E eu estou carregando a cama, porque há 38 anos eu não andava. E Jesus disse, levanta, toma a cama e anda. É tempo de levantar, é tempo de levantar, é tempo de milagres. Vamos adorar a Deus. Vamos adorar a Deus. Eu vou deixar vocês na adoração. Isso. Comece a adorar ao Deus que está escrevendo a sua história. Não fique de boca fechada. Isso. Preciso de uma bênção, não vou desistir. Eita glória!